Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos mostrar como você vai acessar um ambiente root FS sem permissões de superusuário. Como vocês já devem saber, para vocês acessarem um ambiente isolado, um ambiente root FS, um container, você vai usar o comando chroot. E aí então ele altera o diretório raiz. Só que você precisa fazer isso no modo de superusuário. E aí às vezes você não vai querer fazer isso. Existem algumas situações que não é interessante você acessar o ambiente com o superusuário. Ao invés disso você vai querer emular então o superusuário para você ter acesso ao ambiente. Aí então se você quiser usar uma aplicação você não precisa de uma senha de superusuário, você acessa direto. Aí o que vai acontecer? Essas ferramentas elas vão fazer uma emulação então do superusuário. Então você acessa o ambiente diretamente sem digitar uma senha de superusuário. Eu vou usar então como exemplo o ambiente do Arch Linux. Então eu vim aqui nesse link, eu baixei então a última versão do Bootstrap. Esse aqui, Arch Linux Bootstrap, mas vocês podem baixar esse aqui também. Esses que eu vou usar como exemplo. Ele está nesse diretório. Esse então é o arquivo que vocês vão baixar. E esse aqui então é o container extraído. Então aqui no terminal, como vocês podem ver, esse então é o ambiente do Arch Linux isolado. E nós vamos então acessar ele normalmente usando o chroot. Aí vocês podem ver que se vocês tentarem normal, ele não vai funcionar. Ele vai então pedir permissão de superusuário. Aí você vai ter que então digitar a senha de root. Aí ele vai funcionar perfeitamente. Mas vamos supor que você não vai querer isso. Você vai querer executar uma aplicação diretamente sem superusuário. Você vai ter que usar algumas alternativas. A primeira forma é usando o proot, o comando proot. Para quem tem Debian, você vai instalar normalmente. apt install proot. Proot é o nome do pacote que vocês vão poder instalar. Em várias distribuições vocês vão instalar usando esse nome do pacote. Vai funcionar perfeitamente. Esse aqui é o exemplo para o Debian. Aí você vai usar dessa forma. Claro, existem vários outros parâmetros, mas o exemplo básico é esse. Vocês vão ver que vocês não vão precisar de superusuário. Então dessa forma vai funcionar perfeitamente. Vamos entrar. Vou na página principal, vou dar um ls. Vocês podem perceber que está executando então dentro do ambiente. Para exemplificar, vamos no etc. Vamos no OS Release. Vocês podem ver que ele está pegando o Arch Linux. Então nós estamos dentro do ambiente do Arch Linux. Não dá para perceber, mas vocês estão dentro do ambiente do Arch Linux. Aí você sai dessa forma. Se você executar novamente, vocês vão perceber que eu estou dentro então da minha máquina Rust, que é o Slackware. Aí você vai entrar novamente. Você vai perceber que você está dentro do ambiente Arch Linux. Outro exemplo então é o fake chroot. Esse aqui eu não vou poder mostrar na prática porque eu não consegui configurar ele corretamente então para funcionar direito no Slackware. Mas no Debian ele vai funcionar perfeitamente. No Arch Linux conseguiram fazer usando também o fake root. Aí funciona dessa forma: fake root com o chroot para emular um usuário comum. Mas se você quiser um chroot falso, aí você usa o fake chroot, que vai funcionar perfeitamente. Esse aqui é um método mais nativo usando unshare. Assim como o chroot ele é nativo, o unshare também ele vai ser, né, um comando nativo, só que daí ele vai usar namespace para isso. Esse então é o exemplo mínimo, eu vou mostrar para vocês. Eu vou copiar essa instrução, eu vou achar o comando chroot. Agora ele entrou de primeira porque eu já digitei o sudo. Mas sem vocês podem ver que ele não vai funcionar. Mas se vocês adicionarem o unshare dessa forma aqui, vocês podem perceber que vai funcionar perfeitamente. Aí vocês podem ver que vocês já estão dentro do ambiente. Vocês podem fazer aquela verificação que eu tinha feito primeiro. Vocês podem ver então que vocês estão dentro do ambiente. Outra forma de vocês acessarem sem root é usando o bumblewrap. Aí você vai executar então dessa forma aqui. Ele é um comando um pouco diferente,
Mas eu vou copiar esse exemplo aqui que vai funcionar perfeitamente. Ele tem mais opções aqui, claro. Esse é um exemplo um pouquinho mais completo que os outros. Mas ainda assim, ele é um exemplo bem simplificado. Eu vou colar esse comando e eu vou modificar só então o caminho. Percebem que aqui tem um detalhe que vocês não tem que deixar passar batido. Que é esse parâmetro aqui, o bara. Ele representa então a raiz. Aí então você vai querer montar esse diretório nesse local, que no caso é a raiz. Aqui os bind que vocês vão precisar fazer, a pasta temporária e o comando. Então vamos entrar. Funcionou então perfeitamente e ainda por cima como usuário comum. Novamente, vocês podem perceber que vocês estão dentro do ambiente. Então essas são as formas de você executar. Tem gente que usa o BWRAP, o BumbleWrap, para criar AppImage. Aí é importante que você garanta que ele execute como super usuário. Aí você vai precisar de soluções, né, para executar como super usuário. Porque, por exemplo, existem distros portáveis pelo menos, e o único ambiente que eles têm, o único login que eles têm é como super usuário. Então, o login deles é como super usuário, e aí é importante verificar isso também. Aí você pode escolher então as alternativas que você quiser testar para você executar então um ambiente isolado. Então, essas são as soluções. Esse então é o comparativo das alternativas. O único que requer root é o chroot e o resto não requer root. O BumbleWrap emula root, o fake chroot também e o proot também. O unshare faz uma emulação parcial. O chroot ele é então o root. O chroot ele tem alta velocidade, assim como o unshare e o BumbleWrap. E aqui em notas então, né? O chroot é o método nativo, o unshare também, só que ele requer suporte a namespace. O fake chroot ele não suporta todos os comandos. O proot ele é fácil de usar. O BumbleWrap ele é projetado para fazer o isolamento total. E no final eu deixei o link dos projetos. Eu vou mostrar então para vocês. Esses são os projetos. O proot, o fake chroot e o BumbleWrap. Aí você pode usar uma dessas três alternativas para fazer a emulação do super usuário. E vai funcionar perfeitamente. E essas são as 4 formas que você tem para acessar um ambiente isolado sem precisar de permissões de super usuário. Então, para finalizar, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!